Önce bu hastalık ceza diye düşündüm ama aslında ödülmüş. Artık her anımızın değerini bileceğiz. Anlaştık değil mi Afife Demir abla? Bem-vindo ao meu canal. Para os melhores vídeos, não esqueça de se inscrever, abrir o sino de notificações e curtir os vídeos. Boa sorte a todos vocês. Para ir ao Orum, ele arriscou sua vida pelo Saara. Se não fosse pela sua mãe, diz Sara, eu nem consigo imaginar. O médico sai. Orum pergunta como isso aconteceu. O médico sobreviveu à hemorragia interna. Ele diz que vamos esperar um pouco mais. Ele diz para ela melhorar logo e vai embora. Orum diz que vai tomar um pouco de ar e vai até o jardim. Sara pergunta à mãe, o que o médico disse. Minha avó vai melhorar? Enquanto isso, Afife acorda lá dentro. Ele acorda gritando Sara. Meu neto diz, oh Deus, por favor, não deixe que nada aconteça com ele. Por favor, não deixe que nada aconteça com ele. Quando ele está prestes a tirar o soro e sair da cama, Sara entra e diz, vovó? Afife e Sara se abraçam. Afife pergunta a Sara, você está bem, certo? Sara diz que estou bem, que não há nada errado. Afife diz, Deus, o que eu faria se algo acontecesse com ele? Sara pergunta, dói? Seu rosto está machucado. Você fez isso para me salvar. Afife, você está bem, não sinto dor em lugar nenhum. Acabou tudo. O que eu faria se algo acontecesse com você? Ele diz como eu viveria? Vamos também informar a mãe e o pai de Sara. Eles ficarão muito felizes e dirão que é bom. Afife, nós lhe informaremos. Primeiro, ele diz, venha, vamos nos abraçar forte. Enquanto isso, Ira os observa na porta. Afife e Sara se abraçam. Ira vai até eles. Afife pergunta onde ele está. Orum está pensando no jardim. Ele pensa no que Ira disse. Eu também contei para Afife. Ele disse que quando o cordão umbilical entre mãe e filho é cortado, o vínculo entre eles não é quebrado. Em Orum, ele disse que nunca veria o Saara. Orum pensa sobre o que fazer e como agir. Ele vai para casa. Ele pensa em um canto do jardim. Ira está chegando. Orum pergunta como você sabia que eu estava aqui. Ira, você me contou sobre esse lugar. Foi onde você caiu e sua mãe não te levantou. Orum, minha lesão no joelho não doeu tanto assim. Aquela mulher cruel e sem coração, porque ela salvou a vida da neta agora. Ocorreu a você no último momento que deveria ser bom? Gostaria que as coisas voltassem a ser como eram antes, para que eu não precisasse perdoá-lo. É tão difícil perdoá-lo. Quem será responsabilizado pelos anos que perdemos? Quem sabe? Enquanto isso, Sara está com Afife. Ela toma conta dele. Ele diz, gostaria que tivéssemos nosso livro de histórias conosco. Afife diz que leremos quando chegarmos em casa. Sara diz que talvez você consiga identificar uma. Afife começa a explicar. Era uma vez, numa terra distante, um gigante muito grande. Havia muitas árvores frutíferas em seu jardim. Mas ele não quis compartilhar isso com ninguém. Quanto mais ele se afastava das pessoas, mais doente ele ficava. No final da vida ele disse que entendia tudo. Sara diz, que pena para aquele camelo. Afife, um dia uma criança perdeu sua bola no jardim do gigante. O gigante estava prestes a ficar bravo com ele, mas o menino perguntou se ele queria jogar uma partida junto. O gigante viu a bondade no coração daquele menino. A bondade no coração da criança se foi. Mesmo sendo tarde demais, o gigante viu o significado do amor. Ira para Orum, vocês precisam tomar uma decisão agora. Seu relacionamento com sua mãe se tornará uma questão de ódio, e o lugar que ela criou em seu coração nunca será fechado. Ou você pode contar a história assim. Minha mãe sempre foi errada conosco. Ele cometeu erros enormes contra nós. Ele percebeu seu erro no último momento. Ele deu vida à minha filha. Ele a salvou.
Em seus últimos momentos, ele percebeu os erros que havia cometido e tentou compensá-los. Eu o perdoei. Ele diz que quando minha mãe for embora, você dirá que havia misericórdia e amor em meu coração, não raiva. Agora, por favor, decida qual você escolherá, ele diz. Sara e sua avó jogam no quarto do hospital. Eles conversam. Afif chora. Sara pergunta, vovó, eu te chateei? Afif, você alguma vez me deixa triste? Ele diz, no máximo você pode me dar felicidade. Sara diz para Afif comer, avó. Afif diz que não tem vontade. Sara sempre diz que se você não comer quando minha mãe estiver doente, você não vai melhorar. A vovó disse que você precisa comer. Afif diz, bem, você é um ótimo companheiro. Sara pergunta o que significa companheiro. Afif, que significa aquele que cuida dos doentes, diz. Sara diz, como eu. Naquele momento, o chefe de segurança de Orun traz algumas sacolas e as deixa no quarto. Afif pergunta sobre Orun. O homem diz, não aqui. No dia seguinte, Orun vai até sua mãe. O Saara está dormindo. Orun senta-se. Você se lembra que eu tinha 5 anos? Eu estava muito doente. Eu estava com febre alta. Eu estava exausto. Você me carregou para o hospital em seus braços. Nunca me esqueci de como você olhou para mim e como chorou por mim naquela noite enquanto eu oscilava entre o sono e a vigília. Seus olhos estavam cheios de compaixão e amor. Você era a mãe, eu era a criança, só isso. Só havia amor entre nós. Depois melhorei. Nunca mais vi aqueles olhares. A raiva tomou seu lugar. Ele disse que recebeu olhares de julgamento, desaprovação e implacáveis. Ele senta-se na cama de Afif. Mas agora, anos depois, você me olha daquele jeito novamente. Você olha para minha filha desse jeito também. Com a mesma compaixão, o mesmo amor. Você realmente se arrepende. Agora me diga, por que você chegou tão atrasada, mãe? Ele diz. Afif chora. Ele segura o braço de Orun. Ira chora na porta. Afif abraça Orun, chorando, dizendo meu filho. Orun também abraça. Ira também chora de felicidade. Orun finalmente perdoou sua mãe. Se você gostou dos vídeos, não esqueça de se inscrever e abrir o sino de notificações. Cuide-se.